O Revit oferece para o usuário dois comandos de modelagem de escadas. Podemos visualizar eles na aba arquitetura, no painel Circulation, os botões agrupados Stair by Componente e Stair by Sketch. Escada por componente ou escada por esboço. Recomendamos que sempre que o usuário for criar uma escada, utilize a opção Stair by Componente. É uma opção mais completa e que vai auxiliar melhor o usuário a fazer o posicionamento com mais precisão no projeto. Stair by Sketch também mostraremos, entretanto recomendamos ele utilizar esse recurso quando ele tiver que personalizar o desenho de uma escada. Utilizando então agora o comando Stair by Componente. Quando vamos executar o comando, ele entrará em estado de edição, com ferramentas de desenho do elemento, bem como os tipos de escadas que temos disponíveis para fazer a modelagem. Temos três categorias disponíveis geralmente num arquivo do Revit. A categoria Assembly Stair, que a partir da composição construtiva e configuração desta escada, ela poderia ser uma escada de madeira, uma escada metálica, ou até mesmo a possibilidade de uma escada onde que vai compor materiais diferentes, madeira, elementos metálicos e até mesmo concreto. E depois também temos a escada Cast in Place, concreto armado, em loco, aonde que também ela terá um corpo único, com o volume do material que deseja, e ainda poderá o usuário ainda colocar os acabamentos tanto no degrau como no espelho. Temos também a opção Precast, que é a opção de escada pré-moldada. A diferença entre a pré-moldada e concreto armada basicamente vai acontecer no 3D quando o usuário tiver um patamar na escada. Então ela estará separado o patamar do trecho ou do lance da escada. Então quando ela for pré-moldada. Quando for de concreto armado, o patamar e o lance da escada estará conectado no mesmo volume. Para demonstrar a modelagem da escada, utilizaremos o elemento genérico. Importante comentar que neste momento trabalharemos apenas o posicionamento e desenho da escada, que irá gerar a modelagem do elemento. Após isto, efetuaremos a configuração da escada, que se trata então do método construtivo dos elementos que vão compor a construção da escada. Quando vamos desenhar agora em planta a nossa escada, basicamente o usuário terá que definir onde é que ele está, onde é que estará a base da escada e até onde que ela estará chegando. Então poderá amarrar ela em níveis, tanto a instância da base como a instância do topo da escada. Como está amarrado a níveis, então já se identifica que a altura entre níveis é 350 centímetros. É um parâmetro com valor congelado. Se o valor está amarrado em 350 centímetros, o Revit já propõe o número necessário de degraus ou espelhos necessários para que consiga a escada atingir o objetivo de 350 centímetros. No caso, 20 espelhos ou 20 degraus. A partir da norma, o Revit está calculando onde que o parâmetro da inclinação está definido pela norma, onde que foi definido que a altura máxima do espelho foi definida em 18 centímetros e a profundidade mínima do degrau em 27,5. Então, como o valor do espelho não pode estar passando de 18 centímetros, para essa necessidade está dimensionando o degrau, a altura do espelho em 17,50. Esses valores são sugeridos, o usuário pode mudar a qualquer momento. Permanecemos com ele, quando tiver que fazer a configuração, trabalharemos eles também. A partir de então agora, o usuário pode definir a partir de onde ele vai querer desenhar o trecho da rota. Começaremos pela rota linear, aonde que a partir de onde o usuário der o clique fará pelo centro, ele poderia deslocar do centro da escada um valor, que é o offset, manteremos o valor 0 no momento, e também a largura da escada, no caso 1 metro de largura. A opção Automatic Landing se trata do patamar. Se nessa escada existir patamar, o patamar será automático. O Revit vai gerar o patamar de forma automática, desenhando ele. O usuário tem que se preocupar apenas onde começará o próximo trecho. O desenho do patamar sempre será automático com a função ativa. Deixaremos ela ativa no primeiro momento. Vamos desenhar várias escadas, vamos começar pela primeira, aonde o usuário definirá onde é que vai começar o primeiro degrau, ou no caso o primeiro espelho, e aproximando com a bolinha do mouse,
estamos visualizando a projeção final da escada e o Revit irá contar a partir do cursor quantos degraus já criou e quantos faltam para chegar ao destino de 20 necessários para atingir o objetivo. Então a escada será vertical ou para o sentido, né, horizontal. Basta o cursor ser levado para um lado para o outro, ele definirá então o sentido da escada, vertical ou horizontal, bem como o número de degraus que ele deseja fazer para o primeiro trecho. Nessa primeira escada não haverá patamar, então faremos com um único trecho, com um único lance, então clicaremos no final do limite apenas com um clique. Então foram criados 20 e não faltam nenhum, né? Clicando, então temos agora o preview, ainda ela não foi construída, o preview do trecho desenvolvido por nós a partir dos 2 cliques, inicial e final da escada. Se formos visualizar, ele identifica lá com um número, o valor 20, definindo então que é o 20º espelho, ou no caso o degrau da escada. Ok, definindo isto, selecionando o objeto, podemos ver que nós temos cotas temporárias, algumas delas óbvias de ajuste, como por exemplo a largura da escada, se o usuário desejar mudar para 1,5 m, por exemplo, basta digitar na cota temporária 100, ele pode alterar, ou diretamente na instância, também o usuário poderá alterar o valor desejado para a escada. Vamos deixar a 1 metro de largura. Uma vez então o usuário definiu o posicionamento, nós temos as setas para definir a largura e nós temos também nas extremidades, nós temos também 2 identificadores em cada extremidade. Podemos utilizar os 2, entretanto é importante o usuário ter um cuidado na seleção ou da bolinha ou da seta, porque ambos têm situações bem diferentes de ajuste na escada. A setinha, geralmente, ela serve para te mudar o posicionamento da escada. É como se fazer um move. Então eu quero mover 2 degraus para cima, clico na seta, seguro e movo 2 degraus para cima. Ele vai deslocar os 2 degraus que eu estou movendo de baixo mais para cima. E também o contrário é verdadeiro. Clicando na seta, se eu quiser puxar a escada para mais para baixo, em relação à planta, basta clicar e puxar, ele realmente reduzirá lá. É quase como se fosse o comando Move. Nós temos também, e o usuário deverá ter cuidado quando for selecionar, a bolinha. A bolinha vai mudar o método construtivo da escada. Podemos demonstrar agora olhando exatamente com o ESC que a nossa escada tem o número exatamente desejado que necessita para chegar ao nível 350 centímetros. Mas a bolinha pode reduzir o número de degraus da escada. Clicando na bolinha e arrastando para baixo agora, o Revit demonstrará que nós temos 19 degraus construídos. Entretanto, faltam 20 para chegar ao objetivo. O número atual são 19, o número desejado são 20. Então, o usuário terá que novamente puxar, clicar e puxar novamente na bolinha para ter, então, o novo posicionamento. Se eu continuar puxando a bolinha e arrastando para ainda mais para cima, o Revit mostrará que eu preciso de 20 e está sobrando um degrau na minha escada. Então, esse tipo de ajuste, clicando na bolinha e arrastando, será útil quando, por exemplo, mudar a altura do nível. O Revit vai continuar restringindo a base e a altura nos níveis. Entretanto, o usuário deverá ter que ajustar o número de degraus necessários para, caso o nível tenha aumentado ou diminuído. Então, essa é a circunstância onde que o usuário vai trabalhar com a opção da bolinha. Após esse cuidado, então, entre a seta e a indicador da bolinha, podemos então agora criar definitivamente a escada. Podemos visualizar essa escada já o preview, acessando a vista 3D, já a composição inicial da escada. Usando o Ori, podemos orbitar e exatamente os componentes que existem na escada, tanto os apoios, como também o degrau e o espelho definido nessa escada. Depois podemos configurar então toda a composição construtiva. No momento que formos agora confirmar a criação da escada, o Revit irá posicionar também o guarda-corpo nesta escada. Entretanto, é importante mencionar que o comando guarda-corpo ele é independente da escada, onde depois olharemos e também faremos a configuração do elemento. Entretanto, ele estará ainda apenas uma macro na criação da escada, hospedando um guarda-corpo. Então, confirmando a ação, nós temos agora a escada construída e também o comando de posicionamento de um guarda-corpo nessa escada para que tenha então o guarda-corpo a mesma inclinação da escada. Visualizando essa escada em planta,
Temos agora a visualização dela. O plano de corte da representação da projeção está exatamente igual à altura do plano de corte da planta de piso, que é 1,20 m, a altura definida do elemento. Então, a nossa escada é construída. Caso o usuário queira modificar a posição dela ou fazer uma nova edição nela, basta selecionar a escada, o trecho da escada, e editar a escada com a opção Edit Stair. Podemos agora avançar com outras escadas. Quando o usuário, antes de avançar, clicar numa escada, ele vai verificar que possui, então, na extremidade, no elemento mais superior da escada, uma seta. Essa seta permite fazer a inversão da escada, como se fosse o próprio mirror dentro da escada, fazer um espelhamento dela, aonde que vai mudar o local, o lado de subida ou descida, clicando na seta. Então, agora invertemos a subida da escada. Voltando ao ajuste inicial, temos então a escada da forma original. Com o comando Stair by Component, podemos continuar criando novos desenhos de escadas para demonstrar as opções de clique que temos na criação das escadas. Stair by Component. Continuaremos usando ainda a escada linear, entretanto vamos mudar a metodologia de cliques para criar outras geometrias de escada. Neste caso, continuaremos usando o elemento linear, entretanto faremos um patamar nessa escada linear. Então, a execução ela permanece a mesma, a instância definida, o número de desejado, porque não mudou a altura do nível, continua o mesmo, então ele permanecerá com os mesmos 20 desejados para chegar ao destino. Então começaremos semelhante a que foi a primeira escada, clicando onde que nós desejamos iniciar a construção da escada. A partir daí, agora o Revit contará o número de degraus que o usuário poderá criar. Caso o usuário queira fazer um patamar agora intermediário entre o próximo trecho e ter dois trechos ou dois lances da escada, então ele poderá então construir um patamar. O patamar já foi configurado visualizando no Automatic Landing que ele será automático. Então, o usuário terá que definir apenas até onde ele gostaria de construir o primeiro trecho. Então, vamos construir o primeiro trecho com 9 degraus, ou no caso, 9 espelhos. Como podemos fazer é executando apenas o clique. Temos então agora construído 9 espelhos, ou 9 degraus. A partir de agora, o usuário continua na execução do comando. E agora utilizará com o zoom próximo do último trecho a cota temporária, e o importante é que o usuário esteja próximo da visualização e não muito longe, porque possivelmente se ele estiver muito longe pode ser que a cota temporária pegue a referência de outro objeto. Então um zoom próximo do objeto para usar a cota temporária para dimensionar onde começará o próximo trecho. Importante mencionar que o próximo trecho que o usuário vai informar, porque o patamar será uma consequência desse próximo clique. Então, por exemplo, faremos um patamar com 1,5 m, ou no caso, nosso próximo trecho começará com 1,5 m. Então, digitaremos 150. Enter para confirmar o valor. Então, aqui neste momento, nós marcamos aquele ponto. O desenho do patamar, conforme mudamos a direção do próximo trecho, ele é automático. Entretanto, nós gostaríamos de fazer linear ao primeiro trecho. Então, vamos finalizar a escada, faltando agora 10 degraus para atingir o objetivo, mais um, finalizando a escada agora, né? Com 11, que era o desejado. E aí a gente clicamos e finalizamos o segundo trecho. Então, clicamos no primeiro clique para informar onde começará o segundo trecho, e o segundo clique onde dirá onde é que vai terminar o segundo trecho. O patamar foi gerado automático. O usuário não precisou se preocupar, definiu só onde que seria o próximo clique. Neste caso, visualizando na vista 3D com mais detalhe, temos então agora a nossa escada construída com um patamar definido e linear aos dois trechos. Gostaríamos de criar a escada, confirmação, temos a escada novamente criada. Uma segunda escada com o patamar visualizando. Olhando agora com mais detalhe, voltando na planta, visualizamos a escada com a sua projeção do patamar agora. Caso o usuário queira fazer a edição dessa escada, podemos continuar demonstrando o recurso da seta. Selecionando a escada, editando a escada, Edit Stair, podemos clicar agora na seta. Sempre o usuário tem que ter esse cuidado, porque um elemento é muito próximo do outro. Então, geralmente, o usuário vai clicar na seta, que é para mudar a posição da escada. Caso o usuário queira tirar 2 degraus daqui usando a seta, ele levará a intenção para cima e ele adicionará no próximo trecho
2 degraus. Caso ele queira retirar os 2 degraus daquilo e colocar no próximo trecho, ele continuará usando a seta, arrastando e puxando os 2 degraus abaixo, ele estará adicionando os 2 degraus no trecho abaixo. Então a edição pode ser feita a qualquer momento. Confirmando a ação, temos a escada construída. Podemos criar 4 tipos de escadas bem distintas em relação ao desenho a partir do mesmo comando linear. O que vai mudar geralmente é o clique de onde vai começar o próximo trecho. Podemos visualizar isso agora acessando novamente a escada por componente, usando o mesmo elemento, escada linear, agora fazendo com o trecho voltando no sentido contrário, clicando onde iniciará o primeiro trecho. Faremos então novamente 9 degraus ou 9 espelhos, clicando para definir então agora onde começará o próximo trecho. O próximo trecho começará inverso ao primeiro, então no sentido contrário. Então agora imagina sempre que o usuário vai clicar onde ele gostaria de começasse o próximo trecho. O próximo trecho vai começar exatamente onde terminou o primeiro, só que para o sentido contrário. Então pegaremos a projeção do espelho já existente, clicando. Esse valor tem que ser, como ele está fazendo, a escada tem 1 metro de largura e ele está dizendo pelo centro, esse valor tem que ter no mínimo 1,5 metro para que consigamos construir o elemento. Tá ali. Fizemos o segundo clique, o terceiro clique do segundo trecho e agora o terceiro clique. Temos agora o patamar automático novamente. Caso queremos ajustar e dimensionar e ter alinhamento entre eles, basta então agora clicar no primeiro trecho e puxar na seta um degrau para cá e ele tirará o degrau ali subsequente. Aqui a folga ela poderá ser ajustada, lembrando que a escada tem 1 metro de largura, então podemos ajustar a folga, lembrando sempre que esse suporte, o padrão dele é 5 centímetros de largura, então no mínimo ele teria que ter aqui 215 para a montagem do elemento, no mínimo. Ou um valor próximo, maior que 210 no caso. Então agora temos a nossa escada com um trecho num sentido e outro trecho no outro sentido. Confirmando a ação, criamos a escada. A mensagem de advertência no caso é devido a esse trecho ser muito curto aqui, a transição do patamar, ele deu uma advertência no caso no guarda-corpo. Esse ajuste poderá ser melhorado depois quando configurarmos o guarda-corpo. Podemos ajustar isso a qualquer momento na edição do guarda-corpo. Visualizando o 3D agora, temos a escada com um novo segmento. Podemos continuar agora realizando uma 4ª escada, onde teremos um trecho num sentido horizontal e outro no vertical. O clique só vai diferir o clique para a construção da escada. Stair by componente, executando um clique para iniciar ainda a escada linear. Agora teremos 3 trechos, 2 verticais e 1 horizontal em relação à planta. Então este primeiro será vertical e faremos ele com 7 degraus. A intenção agora é fazer um trecho vindo para a direita ou horizontal. Pegaremos a projeção agora da direita, porque queremos que o trecho vá para a direita. Se quiséssemos que fosse para a esquerda, pegaríamos a projeção da esquerda. No caso, faremos o trecho para a direita. Então, pegaremos a projeção da direita. E este valor, no mínimo, tem que ser maior que 50. Porque a nossa escada ela tem 1 metro de largura e nós estamos desenhando ela pelo centro. Então, digitaremos aqui 50 de largura. Onde começará daquele ponto 50 centímetros para a direita. Faremos novamente mais, no caso aqui, 6 espelhos. E agora queremos fazer um trecho no sentido vertical, indo para cima e não vertical para baixo, então em relação à planta. Então, caso queiramos então fazer ele indo para cima, sentido vertical, direção acima, pegaremos novamente a projeção de cima. Se gostaríamos que fizesse a projeção para baixo, pegaremos para baixo. Então, seria a projeção para cima, porque essa é a intenção, também com a folga mínima da aresta do suporte de 50 centímetros. E aí basta o usuário agora finalizar o clique para terminar a escada restante. Temos agora uma escada com 3 trechos definidos no projeto e 2 patamares. Confirmando a ação, temos a escada construída agora conforme o desenho da planta. Então, o processo de desenho
ele passa a ser simples o posicionamento da escada no projeto. O que vai realmente aumentar a dificuldade é a configuração dos elementos construtivos da escada. Continuando na modelagem, olharemos agora os outros 4 opções que nós temos para a construção da escada. Continuamos usando a escada por componente, a mesma família genérica, só que agora, em vez de usar a escada linear, que nós utilizamos para fazer as 4 opções, nós utilizaremos agora a escada Full Step Spiral, ou a opção escada caracol. Clicamos para pegar a seleção, a ferramenta de desenho. Ela terá as mesmas opções de instância, de desenho do centro do elemento, offset, inclusive a largura dela, e a opção Automatic Landing. Neste caso, essa opção não é viável para a escada caracol, porque ela não terá patamar. Como é que funciona o comando? No canto inferior esquerdo, podemos visualizar que ele está pedindo para clicar no centro da espiral. O centro da espiral, a gente vai definir o centro da própria escada. Então, executaremos um clique único. Com 2 cliques, nós construímos a escada. 2 cliques, 3 informações. O primeiro clique é a primeira informação, que é o centro da escada. O segundo clique vai definir 2 informações, que será onde é que vai começar a escada e qual vai ser o raio da escada a partir do segundo clique. Então, no segundo clique, define 2 informações, onde inicia e qual é o raio da escada. Então, vamos fazer aqui ela iniciando nesse quadrante com o raio de 110. Quando informamos agora esse segundo clique, a escada está construída. Se nós formos selecionar ela, nós temos depois os parâmetros para editar o raio, inclusive mudar o início e fim da própria escada. Vamos manter esse raio de 1,10 m. Confirmamos a ação, temos a escada construída com aquele tipo, com aquela família que está pré-definida, que depois nós trabalhamos a configuração dela. Escada caracol. Voltando para a planta, faremos as 3 restantes escadas, uma ainda muito parecida com a opção da escada caracol, e as outras 2 restantes são blocos com disposição distintas dos degraus. Voltando no comando Stair by Component, nós temos a terceira opção, que é a escada caracol. Entretanto, ela possibilita ao usuário criar uma escada com um patamar, uma caracol com patamar. Então, executando o comando. Ela começa muito semelhante à escada caracol tradicional, onde que o usuário definirá o centro da escada e o próximo clique definirá onde que a escada começará e também o raio da escada. Então, ela é muito parecida com a escada caracol. A diferença é que o segundo clique não definirá toda a construção da escada, até porque agora, como ela tem patamar, o Revit vai perguntar quantos degraus o usuário deseja fazer no primeiro trecho da escada caracol. Por exemplo, vamos fazer o primeiro trecho aqui, continuar com 10 degraus ou espelhos, clicando. O comando está em execução. Neste momento, é importante que o usuário sempre esteja atento à informação que está no canto inferior esquerdo, com uma barra de função, onde que pergunta o que o usuário precisa identificar para que o Revit avance na execução do comando. Então, está escrito clique no centro da rota da espiral. Se o próximo trecho ele será concêntrico ao primeiro trecho, o usuário terá que reinformar o ponto central que ele já tinha informado anteriormente, para definir que o próximo trecho será concêntrico ao existente, clicando novamente no mesmo centro já existente. E agora sim o usuário poderá dimensionar a escada. Quando muda o raio e o início, pode ser que mude também a transição do patamar. Se ela for concêntrica, então a intenção é que ela tenha o mesmo raio. Quando chegamos próximo a 110, que é o raio do primeiro trecho, ele já faz concentricidade do patamar. Então a gente pode avançar um pouco mais o tamanho do patamar, caso seja essa necessidade, para construir agora a escada com o tamanho, com o patamar definido no clique e o trecho final inicial onde começa o primeiro. Então vamos clicar onde que inicia o segundo trecho, o primeiro clique, como se fosse uma escada normal, que tenha patamar. E agora definimos quantos degraus vai ter nesse trecho, que é o número total que desejado, restante que faltam 10. Clicando, temos agora a escada caracol com 2 trechos e um patamar. Um ESC, confirmação, cria-se a escada definida.
Então também podemos visualizar ela numa vista 3D. Temos ela aqui então agora construída. Primeiro trecho, o patamar e o segundo trecho da escada. Para finalizar, temos mais 2 comandos para fazer a construção de escadas. A escada com shape em L e o shape em U. Todas elas podemos usar o comando Stair by Component, utilizando então a opção shape em L. Basicamente, shape em L é um bloco, podemos visualizar esse bloco na planta, diretamente na planta, aonde que estará o desenho do elemento representado em L, onde que teremos a divisão do degrau num canto e tendo 2 trechos, cada um num sentido diferente, mas sem patamar intermediário, onde que nós temos um degrau maior no canto, onde que no corner da escada. Então, basicamente o usuário só tem que clicar onde é que ele quer colocar esse bloco, e aí depois que ele clica para definir onde é que ele vai colocar o bloco, ele vai definir, se for o caso, clicando na escada, onde que ela começará e onde é que ela terminará. E também, se for o caso, também ele tem a possibilidade de mudar, inclusive, a própria largura da escada. Vamos manter 1 metro. Então, basicamente, o usuário tem que apenas confirmar a construção da escada, e agora é criada a escada com a divisão do degrau no canto. Podemos visualizar exatamente na vista 3D, onde criamos a escada definida. Para finalizar, nós temos a última opção de desenho padrão, que, usando novamente a escada por componente, que é a opção Shape in U. Clicando na escada, levando agora o cursor para a área gráfica, temos a escada, o perfil dela. Então ela tem distribuição em todos os sentidos do degrau novamente. Clicando, nós temos então agora o desenho da escada com o Shape in U. Ela é muito semelhante à terceira escada que nós construímos, entretanto ela tem então a divisão, não tem patamar, tem divisão de degrau em todos os sentidos. Confirmamos a ação, temos a escada agora construída. Se houver uma advertência, que no caso a advertência é por causa da inclinação do corrimão da escada, existe uma inclinação bem agressiva nessas transições aqui, e esse ajuste tem que ser feito depois diretamente no próprio guarda-corpo, quando formos configurar ele. Finalizando a visualização, temos agora a 8ª escada construída a partir dos comandos standard de desenho de escadas no projeto.